Gente, bora falar de leituras do primeiro trimestre? Bora falar aí sobre o que eu li, o que vocês leram, vamos conversar aí sobre isso. Quero contar para vocês, fazer um balanço aí, né, de o que eu li, o que foi legal, o que de repente não foi tão legal assim. Deixar fazer um apanhadão, né? Eu não gosto muito de fazer essas leituras, esses vídeos assim por mês, é porque eu não leio tanto, assim, eu não tenho um ritmo, nossa, de ler trocentos livros no mês só. Minha leitura é bem mais lenta, eu leio bem menos do que eu gostaria, até porque eu tenho que fazer outros trabalhos, né? Não posso apenas ficar lendo o dia todo, queria muito, mas não dá. Então, nesse primeiro trimestre, eu li 9 livros. Eu vou pegar aqui a minha listinha, gente, do meu planner de leitura, porque de cabeça eu não vou lembrar todos os títulos e na ordem, mas quero compartilhar com vocês. Para começar, eu li o livro A Guarda-Costas, né? Que na verdade eu ouvi esse livro, né? Foi no Audible, eu estava com assinatura, não tô mais, mas assim, eu vou dizer, né, abrindo um parênteses aqui, antes de comentar sobre o livro, que eu gostei bastante da experiência, tá? Eu atualmente, na verdade, já há algum tempo, né, eu uso o serviço do Scribd, que agora virou Everand, né? Vou deixar aqui no link também da descrição, se você quiser conhecer o serviço. Mas lá, além de e-books, né, como tem na Amazon, também tem audiobooks. Então, eu devo dizer assim que eu já tinha experiência anterior com audiobooks por causa desse serviço do Scribd. Assinei a Audible quando chegou aí, né? Que é o serviço da Amazon. Assinei para experimentar, para ver qual era. Gostei bastante até do catálogo, tem bastante coisa. Mas, enfim, acabei cancelando porque também não vale a pena ter 1 milhão de serviços se eu não vou conseguir usar todos eles, né? Mas em janeiro eu ouvi esse livro, A Guarda-Costas. E, gente, é aquele romance clichê, bobinho. É assim, eu devo dizer, até comentei isso lá nos stories, né? Que eu hoje não consigo mais, assim, sentar para ler esse tipo de livro. Seja que a história é muito previsível ou é muito bobinha e tal. Mas colocar, por exemplo, num áudio, né, enquanto eu levo a cachorra para passear, sei lá, faço alguma coisa em casa, né, lavo uma louça, varro o chão, alguma coisa assim, para mim foi legal, foi uma companhia legal. Então, eu dei 3,5 estrelas para esse livro. A história né, tem um astro de Hollywood que está ameaçado por alguma razão, e aí tem uma empresa de segurança e vão botar uma das mulheres que trabalham nessa empresa, né? Ela é uma guarda-costas, como diz o título do livro, para fazer a segurança dele, mas para isso, aquele velho clichê, ela tem que fingir que é a namorada dele, para se disfarçar ali e ficar acompanhando. Aí treta acontece, enfim. Você pode imaginar o final dessa história, né? Não vou dar spoiler, mas você pode imaginar o final dessa história. Então, assim, é divertidinho, né? Se você gosta desse gênero, é um livro divertidinho, mas assim, né? Mais do mesmo. Você já imagina o que vai acontecer no final. O segundo livro que eu terminei foi o Juventude, né? Na verdade, eu já estava na sequência do Infância, Adolescência e Juventude, do Liev Tolstói, dentro do projeto Tolstói, né? Então, esse vídeo, inclusive, serve de atualização para o projeto Tolstói, né? Então, já tinha lido Infância e Adolescência no final do ano, e aí ficou Juventude para janeiro. Terminei de ler, achei assim, a trilogia, na verdade, né? Eu achei fantástica. São os primeiros livros do Tolstói, mas desde cedo ele já começa a anunciar alguns temas, né, que vão aparecer ao longo da obra dele. Esses 3 livros são livros assim de formação, né? São 3 romances de formação, enfocando ali 3 momentos da vida de um mesmo personagem, né? Quando ele é criança, depois quando ele é adolescente, quando ele é jovem. E, gente, assim, todos os dilemas, chatices, confusões estão ali presentes, né? Então, uma excelente obra do Tolstói, recomendo. São os primeiros livros, né? A gente está lendo Tolstói em ordem cronológica, então valeu bastante a pena ler e conhecer. E, assim, eu me sinto mais preparada para encarar os grandes romances do Tolstói depois de ter passado, né, por essas experiências. Depois eu li também em audiobook, né? Esse daí também ouvi, o Fahrenheit 451. Esse daí, gente, foi uma votação que eu fiz lá nos meus stories para as pessoas escolherem qual livro que eu ouviria durante aquele mês. Se eu não me engano, foi fevereiro, final de janeiro para fevereiro. E assim, eu queria ter gostado mais. Eu achei que foi uma boa história. Sim, achei legal, enfim, aquela história, né? Os bombeiros, num futuro distópico, os bombeiros eles não apagam incêndios, eles criam incêndios. Só que eles criam incêndios com livros, né? É proibido você ter livros
é uma sociedade toda regulada ali, né? Eles têm ali um tipo de televisão do governo que passa umas informações muito doidas e as pessoas vivem meio alienadas ali naquele mundo, né? Até que um desses bombeiros conhece uma menina meio diferentona, que fala de livros, que fala de umas coisas assim para ele, enfim, ele fica curioso com aquilo ali e a história se desenrola a partir desse plot aí. Então, assim, eu até a metade do livro, eu vou dizer que eu estava mais envolvida, que eu estava ali, né, comprando aquele mundo. Mas eu achei que do meio para lá, sei lá, a partir de uns 70% do livro, parece que eles aceleraram tudo, assim, vamos resolver esse negócio todo, acabou. E aí eu falei, como assim, gente? Para onde foi? Para onde vai? O que aconteceu? Sabe? Eu achei um negócio muito corrido, eu achei o final meio, sei lá, qualquer coisa. Desculpa para quem gosta. Eu falei, eu queria ter gostado mais. Assim, eu acho que o tema é super importante, talvez por isso mexa muito com os leitores, né? Talvez por isso seja um livro assim tão aclamado, né? De olha, as pessoas não estão dando valor aos livros nessa sociedade, as pessoas estão queimando os livros e tem gente assim disposto a morrer para defender os livros. Então, acho que isso tem um apelo, claro, né? Ainda mais, enfim, nos nossos dias de tanta fake news, de tanta gente desacreditando a ciência e tal. Eu acho que é super importante reafirmar, né, a importância do conhecimento, do estudo sério e tal. Mas, ao mesmo tempo, assim, a construção da história, né, como ela terminou, como ela se encaminhou ali, isso me desagradou. Eu acho que o plot foi bom, né, a história ali, a ideia foi boa, mas eu senti que ele simplesmente, né, acaba de uma hora para outra. Não curti tanto assim. E aí, gente, fevereiro foi o mês de lermos, na verdade, janeiro, né, foi o mês de lermos também, Torturado e Sobre o Autoritarismo Brasileiro. Foi uma leitura bônus. Na verdade, a gente fez janeiro e fevereiro, né? Começamos em janeiro, terminamos em fevereiro. Sobre o Autoritarismo Brasileiro, da Lilia Schwartz, como leitura bônus, Torturado. E, gente, eu não sei dizer, assim, eu não consigo expressar o quanto esses dois livros se casaram perfeitamente. Porque Sobre o Autoritarismo Brasileiro é um livro de não ficção, tá? Então é um livro mais de história, né, de análise da sociedade. Ele conta justamente da onde vem esse viés autoritário que o brasileiro tem, né? Essa necessidade, muitas vezes, que a gente tem de encontrar um governante forte, poderoso, um pai da nação, né? E aí a Lilia Schwartz vai traçando historicamente, né, diversos momentos do nosso país em que essas figuras apareceram e como isso traz marcas na violência, no racismo, na questão de gênero, enfim, uma série de questões, né, que até hoje marcam o nosso país. A gente vai entendendo um pouco. E assim, gente, não é um livro de achismo, tá? Não é um livro assim, porque eu acho isso, que eu acho aquilo. Não. É um livro baseado em fontes. Ele até, assim, é uma leitura tranquila, dá para qualquer um ler. Porém, você vai perceber que ela é uma leitura, às vezes, um pouco pesada, porque tem muitos dados, sabe? É tudo baseado em dados, em fatos, em fontes históricas. Não é aquela coisa assim do, eu acho que foi assim. Não, é um livro muito bem fundamentado. Você vê que teve um trabalho de pesquisa ali, você tem indicação das fontes, inclusive, para você ir lá conferir aquilo que ela está falando. Então, assim, é um livro que eu costumo dizer, né? Para mim foi uma releitura, mas eu costumo dizer que todo mundo deveria ler esse livro. Acho que todo brasileiro deveria ler esse livro, porque é um livro assim para entender o nosso país, não só o passado dele, mas também o presente, as relações, enfim, uma série de questões nossas. E aí, em paralelo, eu também reli O Torturado. Eu já tinha ouvido o audiobook ano passado, também na Audible, né, no serviço lá da Audible. Gente, lá ele está com a voz maravilhosa da Zezé Mota lendo. É assim, um primor. É um primor, é uma coisa assim, não tenho defeitos para apontar nisso aí. E aí, esse ano eu reli, dessa vez eu li em e-book, né, junto com as apoiadoras. E do que se trata a história do Torturado, né? A história de uma família mais centrada especialmente em duas irmãs, né, a Bibiana e a Belonísia. E elas passam ali, né, a Belonísia passa por um acidente, as duas, na verdade, passam por um acidente, mas que vai deixar marcas ali na Belonísia, né? Isso quando elas eram crianças. Também é uma história de formação, então a gente vai acompanhar
desde a infância delas até quando elas já são assim adultas já, né, já bem maduras assim. E aí o que acontece? Elas são uma família, né? Ela e mais os pais são uma família que são descendentes de pessoas escravizadas. E essa família vive numa fazenda, só que assim, eles não podem ter uma casa de alvenaria, né? A casa deles sempre tem que ser de barro, e aí vem a chuva e derruba a casa. Eles não podem, tudo que eles plantam, né? Apesar deles trabalharem na lavoura dessa fazenda, aquilo que eles plantam, né, na áreazinha ali em volta da casa, eles têm que dar uma parte para o capataz da fazenda. Então, assim, eu acho que o que resume esse livro, né, tem um trecho mais para o final, mas não é um spoiler isso aqui que eu vou dizer, que ele fala assim que os patrões, né, agora que a escravidão tinha sido abolida, os patrões não podiam mais chamar as pessoas de escravos. Então passaram a chamar de moradores e trabalhadores, né? Ou seja, passaram a chamar, mas não passaram a tratar essas pessoas como moradores, como trabalhadores, porque essas pessoas não têm direito algum, né? Elas trabalham ali em troca de um pedaço de terras que no final de contas não é delas, né? Tá sempre sujeito às vontades do patrão. Elas trabalham para ele, e até no que elas trabalham para elas, com muito esforço, porque assim é um livro, gente, muito conectado à natureza, sabe? Você percebe essa coisa das estações do ano, e aí às vezes tem muita chuva, às vezes tem muita seca, e como essas pessoas vão tendo que se virar e se adaptar e se ajustar nesse ritmo. Então, é uma vida muito dura, muito sofrida. Mas, ao mesmo tempo, a escrita do Itamar Vieira Júnior tem, assim, muita poesia, uma escrita muito poética, muito sutil, muito gostosa de ler, apesar de ser um livro extremamente duro. Então, ele te deixa, assim, com essa, sabe, esse conflito lendo. Ao mesmo tempo, as mulheres desse livro, e o livro é todo narrado por mulheres, né? Então, são 3 partes. Eu não vou entrar em detalhes, porque seria já um spoiler contar quais são essas partes, mas é narrado por mulheres, então é um esforço também assim bem interessante do Itamar, né? Escrever como personagens femininas. Não apenas isso, ele não escreve apenas como uma personagem feminina, mas como 3 personagens femininas. E, assim, são mulheres muito potentes, muito vivas, muito, assim, sem querer romantizar nada, porque nem é o foco do livro romantizar essa vida que elas têm, mas mostra muito, assim, as dores, mas também as alegrias delas nessas circunstâncias todas. Então, só digo assim, gente, leia, 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 leia Torturado, para tudo que você está fazendo e vai ler Torturado, porque também é um livro maravilhoso. E, justamente, lendo junto com Sobre o Autoritarismo Brasileiro, a gente vai vendo assim, o sobre autoritarismo é como se fosse um professor te explicando, né, essas relações ali de racismo, de preconceito, né, da escravidão, enfim. E o Torturado mostrando uma história de pessoas, né, que viviam ali os reflexos dessas situações todas. Então, assim, esses 2 livros foram, nossa, assim, os 2, 5 estrelas, favoritados, maravilhosos. Certamente daqui a um tempo eu vou querer reler esses livros, porque vale muito a pena. O livro seguinte que eu li foi Eu Que Nunca Conheci os Homens. Esse, gente, foi uma indicação da Jade, né? A Jade, que tem um perfil Jade Journals lá no Instagram. Ela vivia falando sobre ele. Eu já tinha visto alguns canais aqui no YouTube também comentando sobre esse livro. E aí eu falei, quer saber, vou dar uma chance. Tá lá no Scribd disponível, né? Se você tiver assinatura. Se você não tiver, com o link aqui embaixo, você tem 60 dias grátis para assinar o Scribd. E aí você pode experimentar tudo. E se não quiser, você cancela. Mas se quiser, eu recomendo. Eu uso há muito tempo e recomendo muito. Porque você pode pegar a quantidade de livros que você quiser. É uma biblioteca, assim, bem ampla. Tem bastante coisa. E eu acho que vale a pena. E aí, gente, o Eu Que Nunca Conheci os Homens é uma distopia também. É aquele livro, né? Já adianto para você. Me Destruiu, nota 10, tá? Esse é o livro. É a história de uma menina que a gente não sabe qual é o nome dela, porque nem ela sabe qual é o nome dela, que ela é, desde criança, basicamente, criada numa jaula com outras mulheres essas, né? E todo mundo que tá ali não consegue se lembrar por que elas foram parar ali. Essas outras mulheres já são mulheres adultas. Elas têm vagas lembranças de alguma outra vida que elas tiveram, de algum outro contexto, mas elas não sabem exatamente
o que aconteceu para elas irem para lá. Existem guardas, né? Essa jaula fica numa sala e ao redor tem guardas ali, por exemplo, que meio que controlam o que essas mulheres fazem. Então, elas têm uma série de restrições, elas têm, enfim, nem para tirar a própria vida elas podem, porque os guardas não deixam. E vai passando o tempo, né? E parece não ter propósito nenhum, porque esses guardas não falam com elas. Elas simplesmente estão ali, né? Elas têm que fazer as próprias roupas, elas têm que se virar com a comida que eles mandam. Então, e tudo sem explicação, tudo sem propósito. Até que um dia toca uma sirene e um guarda ia deixar a chave, né? Estava deixando a chave no portão dessa jaula. Então, elas conseguem sair e elas vão explorar esse mundo, né? Não vou dar spoiler aqui do que acontece depois de então, até aí é só o plot do livro, tá? É só a história do livro. E elas vão explorar esse mundo que a gente não sabe se tá passando na Terra, se tá passando em outro lugar. A gente não sabe nesse momento, porque assim, elas não. O livro chama Eu Que Nunca Conheci os Homens justamente por isso. Especialmente a menina, né, que é a nossa protagonista, ela nunca conversou com o homem, ela nunca teve um contato com o homem. Então, para ela, né, e a gente vai acompanhando a jornada pelos olhos dela, tudo é novo, né? Ela não lembra de uma vida anterior àquela vida na jaula. Então, tudo que ela vai explorar do lado de fora, e lembrem-se, esse é um mundo distópico, então, assim, não é que ela vai encontrar lá maravilhas, tudo é novo, tudo é uma descoberta. É um livro bem dramático, eu não posso contar mais sem dar spoiler aqui, mas é um livro, assim, que você vai terminar e falar, mas, gente... Então, assim, não é um livro tanto sobre o final, é um livro sobre a jornada, sobre o caminho, sobre refletir a humanidade, do que a gente precisa, o que nos faz humanos, por que a gente chega até certo ponto, sabe, na vida. Enfim, é um livro mais para você refletir no meio do caminho, mas eu recomendo que você curta a jornada, porque, assim, é um livro, de fato, me destruiu, acabou comigo, nota 10, é excelente, vale muito a pena. Mas, do meu ponto de vista, pessoal, vou dizer, é uma obra-prima. Depois disso, a leitura de fevereiro no Projeto Tolstói foi o livro Felicidade Conjugal, que é um livro, né, tem inclusive resenha aqui no canal, já falei sobre ele, que conta a história ali de uma adolescente, né, que perde os pais e acaba se apaixonando por um homem mais velho. Eles se casam e aí vai retratar o relacionamento deles com todas as dores e delícias, né, desse relacionamento. Então, é um livro também que o Tolstói escreve numa perspectiva feminina. Ele faz como se fosse a protagonista, né, a Masha, contando da história dela, então vale muito a pena conhecer, enfim, e tirar suas próprias conclusões no final, né? Depois, li Jane Eyre, que também tem resenha aqui no canal, foi o meu surto de março. Gente, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Eu só posso dizer isso. Foi maravilhoso. Então, Jane Eyre foi o 8º livro que eu li esse trimestre e, para fechar, Orgulho e Preconceito, que também foi a leitura de março no Clube do Livro. Foi uma releitura. Vou gravar ainda um vídeo, quero fazer resenha aqui para o canal, porque eu não consigo me libertar desse mundo de Orgulho e Preconceito maravilhoso. Não tanto pelo que as pessoas falam, né? Porque normalmente as pessoas leem exaltando o Darcy, né? O Mr. Darcy. Que sim, é um personagem que tem um crescimento, que tem uma evolução muito legal na história. Mas, para mim, a grande protagonista, sabe, é a Elizabeth Bennet. Ela tem um crescimento, ela é uma mulher destemida, ela é uma mulher que também, passando por diversas agruras e situações diversas, ela vai se posicionar de um jeito que não seria o esperado para uma mulher na situação delas. Então, valeu muito a pena. Vou fazer resenha, não vou falar muito aqui, porque eu quero fazer resenha, quero comentar ainda, porque, assim, vale demais também a leitura. Se você tem preconceito, achando que é livro de mulherzinha, é uma historinha água com açúcar de romance, vai na minha. Ouça o meu conselho. Leia, perceba as ironias de Jane Austen nesse texto e você não vai se arrepender. E aí, gente, só para deixar assim a menção honrosa, né, chegando aqui ao final desse vídeo, eu li também alguns contos, né? Eu tenho a edição dos contos completos de Tolstói. Eu li alguns contos ao longo desse ano. E assim, gente, tá sendo uma leitura um pouco mais difícil do que eu imaginava, apesar de contos serem textos menorzinhos, né? Mas, assim, tem contos do Tolstói, gente, que dá um livro pequeno, assim, que tem, tipo, 100 páginas um conto. E tem um contexto muito, pelo menos nesse início, como a gente está lendo em ordem cronológica, né? Tem muito esse contexto de guerra, das experiências do Tolstói na guerra e tal. Então,
eu ainda estou lendo, a ideia é ler todos os contos, mas eu confesso a vocês que não está sendo uma leitura assim muito fácil, muito fluida para mim. Alguns são mais, outros são menos, né? Mas assim, eu achei, né, na minha inocência, na minha, né, num desejo pueril, eu falei o quê? Vou ler um conto por dia e, ó, show de bola. Em uma semana eu acabo a meta, né? Porque era pra gente ler 7 contos em janeiro. Eu consegui ler 3, né? E tô lendo os outros 4 agora em março. Então, assim, eu falei, vou ali, né? Um por dia e matei. Mas, gente, é isso. Tem contos que às vezes tem, tipo, 100 páginas. É um troço gigante, sabe? Então, assim, e ainda com essas histórias, às vezes, de guerras e tal. E o conto, né? Aí você vai falar, Fernanda, mas você não vai ler Guerra e Paz? Sim, né? Sim. Porém, os contos têm uma característica mais experimental do Tolstói. Não é uma história assim que ele fala, vou seguir esse estilo, vou seguir esse padrão. Pelo contrário, ele dizia que ele se sentia assim mais livre, mais à vontade nos contos. Então, tem uma mudança, às vezes, de estilo de um conto para outro. Um é maior, um é menor, um conta uma história de um assunto, outra conta a história de outro assunto. Então, para você mudar assim a chavinha mental, sabe? De você terminar um conto e passar a chavinha mental para outro conto, às vezes é difícil de, sabe, fazer essa mudança. Então, por isso eu estou levando um pouquinho mais de tempo para terminar de ler. Mas vou terminar de ler nessa semana ainda, né? Então, já li alguns, vou terminar de ler, só faltam 2 contos para eu terminar. Mas fica aqui a menção honrosa, né, para a leitura dos contos de Tolstói. Então, gente, me conta aqui nos comentários o que você leu nesse trimestre, como é que é o seu ritmo de leitura, você é mais lento, você é mais rapidinho, você consegue ler vários livros ao mesmo tempo? Me conta como é que foi, vamos trocar. Me diz se você já conhecia algum desses livros que eu comentei aqui hoje. Não se esquece também de deixar o seu gostei nesse vídeo, ele ajuda muito o canal a alcançar outras pessoas, mas também a dizer para o YouTube que você tem interesse nesse tipo de conteúdo, e quando você se inscreve, o YouTube passa a te notificar dos próximos vídeos aqui no canal. Então, se você curte esse trabalho, me apoia aqui, porque eu quero trazer muitos outros conteúdos, estou assim cheia de coisas para contar para vocês aí sobre as minhas leituras nesse ano, e eu te espero na próxima, então. Tchau, tchau!